obrigado, Sr. Presidente. Senhores deputados, quero saudar muito vivamente a Associação de Regantes e Beneficiários de Campilhas e Alto Sado e o Grupo Parlamentar do Chega verga-se perante vós, porque de facto são uma associação já com mais de 50 anos, foram criados em 1954, mais 2 ou 3 anos antes de ter sido assumido nessa altura pelo Estado a necessidade da construção do Alqueva, quando foi publicado em 1957 o Plano de Regadio do Alentejo, que assumia, foi a primeira vez em que se assumiu a necessidade da barragem do Alqueva e, portanto, a vossa associação é, de facto, uma associação de respeito e o Grupo Parlamentar do Chega verga-se perante a vossa capacidade técnica, a vossa resiliência e, ainda para mais, parabeniza o facto de terem recentemente aumentado os salários dos vossos colaboradores, o que demonstra também uma enorme responsabilidade social. Estão aqui porque provavelmente não foram ouvidos pelo Governo, penso eu, porque se tivessem sido ouvidos pelo Governo, por uma Ministra da Agricultura que já nem é convidada para ir às feiras do setor, com certeza não teriam que pedir uma audição a esta Comissão para vir demonstrar o drama que existe no território. E, de facto, o drama que existe no território, eu sou uma primeira testemunha disso, porque há 3 dias atrás estive em Estremoz e não só pelo que eu vi dos agricultores que estavam na FIAP, na Feira Agropecuária Internacional de Estremoz, mas pelo que vi, um cenário desolador, um cenário de estiagem, um cenário de aridez que não é próprio dos campos alentejanos em abril. E esse cenário desolador de estiagem e de aridez já tinha, os senhores da vossa associação já tinham alertado para isso. Em fevereiro saiu uma notícia que eu vou recuperar aqui, que dizia: seca, barragem de Campilhas no Alentejo sem campanha de rega este ano. Esta notícia é de 8 de fevereiro de 2023. Sobre esta notícia, o que é que a Sra. Ministra disse? Bem, sobre esta notícia, a Sra. Ministra manteve o facto de anunciar, através da EDIA, da sua tutela, que vai passar a água de 0,301 euros para 0,709 euros, o que é um aumento de 136%. Isto é um aumento pornográfico, eu vou sublinhar novamente esta palavra, isto é um aumento pornográfico para os nossos agricultores, quando, extraordinariamente, nós temos a inflação a cerca dos 8, 7, 8, 9%. Portanto, como é que com uma inflação de 8% a 9%, a Sra. Ministra tem a veleidade de ir aumentar a água para os agricultores em 136%. Gostava de saber qual foi a resposta que obtiveram da tutela nesta altura e porque é que estão aqui hoje, no fundo, porque é que vêm aqui trazer este grito de alerta. Porque, no nosso entender, os agricultores portugueses não podem continuar a ser tratados como um parente pobre da governação portuguesa. O Governo tem no Ministério da Agricultura uma ministra que ninguém compreende porque é que ainda lá está, é uma ministra que é repudiada pelo setor. Évora viu a maior manifestação de sempre contra a ministra da Agricultura, tendo gritos, palavras de ordem pela sua demissão. Houve uma pré-invasão da CCDR contra o esvaziamento das competências do Ministério da Agricultura e contra toda esta revolução que está a acontecer no setor primário e, de facto, nada se passa. Ou seja, o nosso Primeiro-Ministro não ouve os agricultores. Nós temos que escalar aqui esta situação. Isto já não é uma situação só do Ministério da Agricultura, isto já é uma situação do Sr. Primeiro-Ministro que não ouve o setor primário e não muda esta Ministra da Agricultura. Fazendo um pequeno parênteses, temos esperança que nesta remodelação anunciada que estamos hoje prestes a saber, que a Ministra da Agricultura esteja também nesse pacote. Mas já falei aqui de uma notícia de fevereiro, vou falar agora de uma notícia de abril. Em abril, segundo os dados do IPMA, Portugal já estava com 18,6% em seca severa e 10% em seca extrema. Neste âmbito, a Sra. Ministra voltou a referir-se ao vosso bloco de rega, dizendo que os aproveitamentos hidroagrícolas de Campilhas e Alto Sado, neste caso aqui será o Baixo Sado, mas é da mesma integridade geográfica, digamos assim, estão numa situação muito difícil e apresentam um plano de contingência. O que era o plano de contingência? Era levar à interdição do uso de água para a rega. Gostava de saber qual é o vosso pendor, se uma senhora Ministra da Agricultura, em vez de defender as pessoas que estão sobre a sua tutela, o que tem a anunciar é que a água existente não vai poder ser utilizada
para a agricultura. Portanto, não há um eco dos lamentos, não há um eco dos pedidos de ajuda dos agricultores e temos aqui um governo que só se lembra de Santa Bárbara quando troveja. De facto, a seca tem que ser precavida quando chove e quando chove essa água tem que ser retida e tem que ser amplamente difundida por todo o país para que possa ser utilizada nos 6.000 hectares, por exemplo, que a vossa associação serve. Por isso, o Partido Chega, em boa hora, já em setembro, no princípio de abril, peço desculpa, no princípio de abril do mês passado, entregou aqui na Assembleia da República um projeto de resolução e gostava de distribuir este projeto de resolução, tanto pela Associação como pelos senhores deputados dos grupos parlamentares, e o nosso projeto de resolução é pela criação da Rede Nacional da Água. O nosso projeto que será distribuído, já está numerado, é o projeto número 624/15/1 e tem como por base o saber que a existência de regadio em qualquer um dos nossos territórios aumenta até 6 vezes o valor de produção agrícola. E, portanto, tal como existe uma rede nacional de energia, tal como existe uma rede nacional de estradas e uma rede nacional ferroviária, nós dizemos que deve existir também uma RNA, uma Rede Nacional da Água. Esta Rede Nacional da Água irá, em substituição do Plano Nacional da Água, aumentar a possibilidade de transfegas e de uma gestão a nível nacional da água. Como os senhores mostraram no vosso slide 8A, é verdade que Portugal tem a norte mostrar um mapa manchado de azul e embaixo um mapa manchado de cores quentes. Porquê? Porque nós temos água a norte e não temos água a sul. E o que é que acontece na água a norte? É perdida para o mar. Todos os anos perdem-se hectómetros e hectómetros de água doce perdida para o mar, que faz muita falta a sul do país e é simplesmente desperdiçada a norte. E por isso nós pugnamos por um grande sistema de transferência de água do norte, chuvoso, para o sul, deficitário em água, apoiado obviamente em barragens de armazenamento em vários locais do país que possam vir ainda a ser, que já existentes ou que possam vir a ser construídas, nomeadamente o Pinhosão, no Voga, Girabolhos, no Mondego, Alvito, Ocreza, Terra, no Sorraia, Pulmarão, no Guadiana, Fopana, no Guadiana, entre outras. Desta forma, poderemos beneficiar todas as regiões com a água que existe no nosso país, baixar o custo da água e integrar todos os sistemas regionais de regantes, tal como o vosso, mas não só o vosso, como o do Alqueva, Roxo, Odivelas, Campilhas, Baixo Sado, Vigia e etc. E, portanto, esta Rede Nacional da Água deverá integrar todas as estruturas e não me pareceu melhor ocasião para anunciar publicamente este novo projeto de resolução do que a vossa vinda a esta Assembleia. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhores Deputados, muito agradeço as explicações dadas, foram lapidares para o Governo e, de facto, disseram-se aqui coisas muito graves. Disseram que foram enviados 3 ofícios à Sra. Ministra da Agricultura e da Alimentação e que não foram respondidos. Foram ditos que tentaram chegar à fala com o Sr. Diretor-Geral, pensou que ser da DGADR e que também caiu tudo em saco roto. Foi dito que lutam contra um paradoxo ambientalista que, por um lado, nos avisa para uma seca iminente e uma desertificação do país, mas, por outro lado, impõe as maiores dificuldades à construção de charcas e à construção até de pequenos diques para retenção de água e que inviabiliza a própria retenção de água pelos próprios agricultores nas explorações mais pequenas. E foi-nos dito também que já desde 2020 que andam a reunir com outras associações, com as edilidades, com os presidentes de Câmara e a pedir que sejam ouvidos pela tutela e, de facto, isso não acontece. E, portanto, há 5 anos que os senhores dizem que estão abandonados pela tutela e, portanto, neste momento não há mais nada a pedir esta tutela. Mesmo que agora fossem ouvidos pela tutela, eu presumo que a primeira pergunta, o primeiro pedido fosse vá-se embora, venha outro, porque esta senhora Ministra, de facto, não serve mesmo para nada e está à vista aquilo que foi aqui relatado. O Alentejo está a desertificar, os senhores dizem-nos que Campilhas está a desertificar, pelas vossas próprias palavras, e demonstraram aqui a preocupação e a enorme importância das ligações, as ligações dos blocos de rega às grandes barragens, a importância dos transvases, e é isso mesmo que nós vimos alertar para o nosso projeto de resolução pela criação da Rede Nacional da Água. É para isso que nós queremos criar a Rede Nacional da Água, com base, obviamente, em documentos nacionais,
como o Plano Nacional dos Regadios, da DGADR, do Regadio 2030, da EDIA e do Contributo para uma Estratégia Nacional para o Regadio da FENARREG. Tudo documentos técnicos que, na sua natureza técnica, têm ótimas ideias e têm ótimas estratégias a implementar no terreno, mas que depois, politicamente, na tutela, vão dar com os burros na água, como se costuma dizer. E, portanto, nós instigamos o Governo a que crie todos os mecanismos necessários a criar a Rede Nacional da Água, para que exista um planeamento temporal para as várias fases do investimento a realizar, que seja feito um mapa de prioridades estruturais em função das necessidades e carências de cada zona territorial e que seja feito também um mapa orçamental concreto e definido para que articule com este mapa de planeamento de obra temporal, para que sejam estabelecidas prioridades e para que os senhores que estão no terreno e são os últimos beneficiários da água não se vejam abraços com aumentos de custos na ordem dos mais de 100%, que, como já disseram, é incomportável. Muito obrigado, Sr. Presidente.